Fala galera, tudo bem? Professor Gustavo, mais uma vez com vocês, aula de álgebra, mais um conteúdo novo, trazendo o nosso último conteúdo previsto na matriz curricular, conteúdo de álgebra, quarto bimestre, abordando conceitos que para vocês são importantíssimos, conceitos que para vocês são fundamentais para as próximas séries, para os próximos anos e para as avaliações externas que vocês vão enfrentar. Certinho? Lembrando do fluxo que vocês têm que sempre cumprir no CPI, de assistir às aulas no período oposto ao que você está na escola, para os que estão frequentando a escola presencialmente, né, no horário de EO, e os que estão online, sempre assistir a aula conforme o horário de aula enviado dos grupos diariamente, comentar nesse vídeo aí embaixo com seu nome, série, turma, dar o like no vídeo, para que a gente possa validar e gerar o relatório de frequência de vocês, além de preencher o relatório de frequência que é colocado, disponibilizado para vocês lá no grupo de WhatsApp, ok? O grupo também é uma ferramenta que, como a sala de aula, deixa-me disponível nos dias das nossas aulas para tirar dúvidas, para esclarecer, para orientar vocês quanto ao conteúdo e quanto à realização das atividades, dos exemplos. Então, bastante atenção com isso. Nos dias que nós tivermos lista de exercício em PDF, que é o caso dessa semana, nós temos lista de exercício em PDF para o conteúdo novo, baseado que na semana anterior nós não tivemos por conta da realização, desculpa, da realização das avaliações subjetivas. Então, fiquem atentos que vocês precisam realizar essas atividades no caderno e postar a foto da resolução no GPA, né? Lembrando que você deve postar essa foto no mesmo dia da realização da aula, conforme o horário de aula, até às 11h59 da noite, tá ok? Então, não deixem acumular, não deixem gerar-se um problema maior para vocês, certo? No mais, estou sempre à disposição de vocês, sabem onde me procurar, tanto presencial na escola como nos grupos de WhatsApp, dentro do nosso horário de aula, sempre disponível para tentar ajudar vocês, tá bom? Vamos trabalhar então. Professor, para hoje, o que o senhor traz para a gente de novo conteúdo? Nós começamos então a abordar um novo conceito. Que conceito é esse? Deixa eu pegar a canetinha aqui. Conceito de logaritmo. Um logaritmo, professor, o que é logaritmo? Antes da gente analisar conceituação, vamos fazer uma análise histórica. O que é um logaritmo, professor? Para que serve? Por exemplo, todos conhecem, todos já viram histórias sobre, por exemplo, terremotos, né? Os terremotos que acontecem bastante na região sudeste e sul da América do Norte, dos Estados Unidos, entre outros países. China enfrenta esse problema, vários países enfrentam esse problema dos terremotos, né? Que são problemas aí ocasionados a partir do estudo ali das placas tectônicas, né? É uma parte da geografia aí que não manjo não, mas a gente tem uma noção de onde surge isso. E quando a gente vê passar na televisão, alguns noticiários sempre trazem a notícia seguinte: o terremoto que atingiu tal país, tal dia, ele apresentou 6,5 graus na escala Richter. Que professor? Já viram falar esse noticiário na TV? Então, aquele grau, o número que classifica o terremoto, 6 graus na escala Richter, 5 graus na escala Richter, como que ele é encontrado? Ele é encontrado utilizando-se uma relação logarítmica. Ele é encontrado utilizando uma forma algébrica logarítmica. Existe uma equação, um conceito logarítmico que anteriormente, cálculo, né, desenvolvido por matemáticos, por geógrafos juntos, que chegaram nessa fórmulazinha e falam, todo terremoto que acontecer, a gente substitui aqui as grandezas que a gente tem, os dados que a gente consegue coletar, né, de vibração, número de vibração, tal, substitui nessa fórmula e vai dar um valor, esse valor é o grau, que a gente chama de grau na escala Richter, que mede a intensidade do terremoto. O que acontece? Hoje, posteriormente ao desenvolvimento dessa fórmula, hoje nós temos máquinas, né? Os sensores que são instalados aí nos países que enfrentam problemas com terremotos, que, vinculados a computadores, inteligência artificial, utilizam-se dessa fórmula
que são programados para isso, utilizam dessa forma para fazer rapidamente o cálculo e já medir os graus ali e já dando os resultados. O terremoto atingiu tantos graus na escala Richter, mas não deixa de utilizar uma forma algébrica. E essa fórmula que eles utilizam para medir esse grau de forma algébrica é a partir desse conceito de logaritmo. O que é o logaritmo? É uma conjunção, conglomerado de valores representando uma ordem real possível de cálculo. Professor, traduz. É algo organizado, do qual, para você resolver, você tem que respeitar algumas regrinhas. E a partir dessa regrinha, você cria propriedades, relações, que você vai abrindo isso e criando novas formas de resolução. Certo? Ah, professor, dá um exemplo. Por exemplo, você vai construir uma bicicleta, né? E nessa bicicleta você começa a identificar peças nessa bicicleta que precisam respeitar uma ordem de ser montada, né? Eu não posso quebrar essa ordem de ser montada. E conforme eu for montando essas peças nas ordens idênticas, necessárias, obrigatórias para que forme a bicicleta, eu começo a descobrir outras propriedades, outras coisas que me ajudam a respeitar essa ordem para montar as peças da bicicleta, porém me fazem, por exemplo, acelerar a montagem dessa bicicleta ou até melhorar ela, complementar ela para melhorar o seu desempenho quando eu for pedalar, entendeu? Dá para a gente fazer uma relação nisso. Logaritmo é o quê, então, professor? Logaritmo, a gente vê muito o termo logaritmo, logaritmo de um número B em uma base A, a gente vai ver muito esse termo, log de um número em uma base. Log de um número em uma base é igual ao expoente da base. Ah, professor, como assim? Então, log de um número em uma base, o resultado é o expoente da base. Por quê? Quando eu resolver o expoente na base, ele tem que dar o B. Professor, pirei, viajei. Calma, vamos lá. A potência que a gente fala aqui, que é o resultado do logaritmo, ela vai ser baseada na resolução da base, certo? Esses números que vão aparecer devem ser sempre números reais, então é óbvio, né? Para mim resolver uma equação logaritmo ali, ou um logaritmo qualquer, os números que vão aparecer nesse logaritmo para resolver serão números reais, sempre positivos, né? Sempre positivos, não podem ser, não existe log de número negativo, até existe, porém, uma propriedade que a gente tem que aplicar para resolver, tal, mas por enquanto não existe. E a base tem que ser diferente de 1, certo? Então, vamos lá. Olha aqui para a definição de um logaritmo. O que é um logaritmo? É representado pela abreviação log. Toda vez vocês vão ver a abreviação log. Ele é uma propriedade que você pode pegar ele e resolver, como você pode usar essa propriedade de logaritmo e aplicar dentro de uma questão, por exemplo, de matemática financeira, para ficar mais fácil de resolver, dentro de uma exponencial, para ficar mais fácil de responder, e na próxima aula a gente vai discutir sobre exponencial. O que exponencial tem a ver com logaritmo? Atenção quanto a isso. Por isso que eu peguei muito no pé de vocês e foi importante vocês compreenderem exponencial de forma bem clara, certo? Mas, ó, log de B na base A. Log de B na base A. Abreviação log de logaritmo. O B é o número que está em cima, certo? É como se ele tivesse aqui. Ele ficou grandão por conta da formatação do computador, mas é como se ele tivesse aqui, ó. Log, a gente lê como log de B na base A. Log, abreviação de logaritmo. O B, a gente dá um nome para ele, chama ele de logaritmando. Não se preocupem com o nome, só para vocês conhecerem. O A, o cara que fica embaixo aqui, ó, a gente chama ele de base. Então, ele que é a base do logaritmo. Então, aqui a gente já tem uma condição. Esse cara aqui, ó, obrigatoriamente tem que ser diferente de 1 e também o quê? Positivo. Ele não pode ser negativo, certo? Ele tem que ser sempre positivo e diferente de 1. Ele pode ser 2, 3, 4, 5, 6, infinitamente. Qualquer valor, beleza? Então, como que eu leio isso? Log de B na base A. Qual que é a resolução disso aqui? A resposta disso aqui, ó, de log de B na base A, nós falamos que é x. Professor, por que é x? Porque se você pegar o A não é a base, pensar numa potência para ele, vamos supor que essa potência seja x. Pensar numa potência, supondo que essa potência seja x. E quando você resolver esse A elevado a x aqui, se ele der o B, professor, e quem que é o B? O B não é o cara que está lá em cima? O logaritmando? Está aqui ele. Se der o B, então o x é a resposta desse logaritmo. Beleza? Então,
log de B na base A. A resposta é x. Por quê? Se eu pegar a base e elevar a x, ele dá o B. Ficou claro? Comecem a observar que a gente está fazendo uma inversão do processo de quê? De exponencial. Lembra? Exponencial, a gente igualava as bases, extraía os expoentes. Aqui a gente iguala as bases e busca descobrir o expoente que faz ela se tornar igual. Certo? A gente está fazendo o inverso. Aqui a gente pegava na base e mexia em uma para transformar igual a outra. Aqui não. A gente busca um expoente que faz uma ficar igual a outra, sem mexer em uma delas. Então, tá vendo que é o inverso de exponencial? Então é isso. Log de A, log de B na base A. A sempre positivo, diferente de 1, né? A e B vão ser números reais, e eu resolvo elevando o número na base, que ao resolver dá o B, dá o cara de cima, né? Então, log de B na base A, pego o A, elevo uma potência, que ao resolver dá o cara de cima do logaritmo, que nesse caso aqui é o B, certo? Primeira condição. Professor, se eu tiver um log... Opa, desculpa, deixa eu apagar esse trem feio aí. Ó, se eu tiver um log, se eu tiver um log de B e não aparecer a base, tá oculta, não tá? Porque lá eu tenho o log de B. Nesse exemplo que eu escrevi de vermelho para vocês, log de B. Professor, não tem base. E agora? Primeira definição logarítmica. Para você que está assistindo o vídeo, observação, anota no seu caderno para você não esquecer. Log de B ou log de qualquer número no qual não apareça a base esteja oculta, essa base sempre será 10. Ok? Viu um logaritmo, não aparece base, é regra. Eu sei que a base é 10. Atenção, é regra, então não muda, beleza? Esse tipo de logaritmo é chamado de logaritmo decimal. Por que decimal? Porque a base é 10, né? Beleza? Partiu? Como que eu calculo um logaritmo, professor? Logaritmo é um número que representa um expoente, não é? Porque eu pego a base, levo um expoente para ver se dá o B. Se der o expoente, é a resposta. Então, o logaritmo representa um expoente. Para a gente calcular um logaritmo, a gente aplica a definição dele direta, não pode? Olha para você ver esse exemplo. Qual é a resposta de log de 81 na base 3? Vou escrever muito pequenininha ali. Não gosto de coisa pequenininha, não. 81 na base 3. Aí. Minha base é um número diferente de 1 e é positivo. Aparece, tem um número lá em cima. Log de B na base A, log de 81 na base 3. Qual que é a resposta disso, professor? Ó, qual que é o objetivo sempre? Pegar a base, elevar um número que dá o outro cara, que dá o B. O B lá no caso é 81. Professor, se for muito difícil eu não souber, como que eu vou encontrar esse X? Tem que pensar. O número que eu vou pôr no lugar do X, quando eu resolvo isso aqui tudo, ó, tem que dar quanto? Ser igual a 81 também, não tem? Então, você pega o maior lá e fatora ele, se você não souber. Como que você fatora ele? Fatoração. Lá no quinto ano, acho que você aprendeu, sexto ano, você aprendeu fatoração, não foi? Então, 81, você pode ir por quanto? Por 3, que dá, dividido por 3 dá 27. Por 3 de novo, que dividido dá 9. 9 dividido por 3 dá o quê? 3. Por 3 dividido pode ir por 3, que dá 1. Zerou. Então, você tem quantos aqui? 1, 2, 3, 4. Então, isso aqui é a mesma coisa que 3 elevado à quarta potência, não é? Então, significa que isso aqui, ó, 3 elevado a 4. Opa, cadê a perninha do 4 aqui, pai? É igual a 81. Por quê? 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 vezes 3, 81. Professor, sou obrigado a montar essa conta de fatoração todas as vezes? Never, nunca não. Se você tem a facilidade de observar e ver que aquele número elevado àquela potência vai dar aquilo, morreu o passarinho, entendeu? A pedrada foi certeira. Partiu, resposta. Qual que é a resposta desse logaritmo, então? A resposta desse logaritmo aqui é o quê? 4, porque a potência que nós encontramos aqui foi 4. Isso é logaritmo. E a gente pode ver que a gente aplicou uma propriedade inversa de exponencial. Por isso que a gente afirma que logaritmo é o inverso de exponencial. Beleza? Igualamos as bases, encontramos a potência como resposta daquele logaritmo. Certinho? Bem tranquilo, não é? Bora fazer um juntos aqui. Ó, log de
4 na base 2. Ah, professor, esse tamanho, esse está fácil. O número elevado ao 2 aqui tem que dar o cara de cima, que é 4. 2 elevado a quanto que dá 4? A 2. Então, a resposta desse logaritmo é 2. Manha, né? E esse, professor? Log de 1000. Professor, tá de sacanagem? Aí não. Log de 1000? Como que eu vou resolver isso se nem tem base? Opa, volta aí, lê o textinho. Observação, logaritmo que não apresenta base, a base é sempre 10. Se a base é sempre 10, eu sei que aqui embaixo tem o quê? Um número 10, apesar dele não aparecer. Isso aqui é um logaritmo decimal. 10 elevado a quanto que dá 1000, professor? Porque eu tenho que pensar num x que eu elevo aqui no 10, que ao resolver dá o cara de cima, que é 1000. Então, 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. Opa, elevado ao cubo. Então, a resposta desse logaritmo é 3. Zerou. Vocês têm uma base fundamental de logaritmo. Beleza? Partiu? Algumas consequências de definição de logaritmo. Independente da base que aparecer, se lá no logaritmando for 1, o resultado vai ser sempre 0. Então, log de 1 em qualquer base que aparecer aqui, m de enésima, de infinita. Qualquer base que aparecer aqui, log de 1 não tem resposta. Log de 1 só tem o 0. Beleza? Grava isso. Então, professor, se eu vi que é log de 1, não precisa nem preocupar, jogo 0 lá. Isso. Quando o logaritmando é igual a base. Professor, log de... Cadê meu lápis? Cadê? Ah, tá aqui. Ó, segunda consequência. Log de 100 na base também 100. E, professor, complicou. Log de logaritmando e base igual é sempre 1. Se forem iguais, é 1. Se for 1, é 0. Beleza? Quando o logaritmo de A na base A possui uma potência m, ele será igual ao expoente. Ou seja, log de A na base A elevado a m é a potência. Por exemplo, ó, esse exemplo, ó, log de 3, vou reescrever, ó, log de 3 elevado a 5 na base 3 também. Estão vendo que logaritmando e base são iguais? Logaritmando é 3 e base também é 3. Só que esse 3 aqui, ó, o logaritmando, faz papel de B, está elevado a 5, certo? Quando isso acontecer, quando eles forem iguais, a resposta disso aqui tudo é o próprio expoente que aparece lá, que é 5. Fácil, fácil. Manha também, né? Propriedade, as bases não são iguais. Se a base é igual, a potência extrai é igual, beleza? Outra propriedade, quando dois logaritmos com a mesma base são iguais, os logaritmandos também serão iguais, ou seja, ó, log de B na base A igual a log de C na base A. Então, B é igual a C, certo? Então, quer dizer que, ó, log de 2 na base 3 igual a log de 4 na base 3, certo? Eles vão ser iguais, então eu posso afirmar que o B é igual ao C, não posso? O B é igual ao C. Posso, não posso? Então, eu posso afirmar que 2 é igual a 4. Nesse caso aqui, eu colocaria um quadrado 2 aqui, que daria 4, né? Por fim, a potência de base A, expoente, log B na base A, será igual a B. Ou seja, ó, A elevado, um número elevado ao logaritmo. Por exemplo, 2 elevado a log de 2 na base 10. Como que eu resolvi isso, professor? Que agora lascou, porque agora a potência é o logaritmo. A resposta disso aqui é sempre o B. Quem é o B? Lá no caso é o 2. Então, a resposta disso tudo aqui é 2. Beleza? Depois, a gente vai começar a trabalhar, mostrar para vocês algumas dessas propriedades dentro de equação logarítmica. O porquê delas? Por que um número é elevado a um logaritmo? A resposta disso tudo é o B do logaritmo. A gente vai mostrar isso de equação no decorrer das atividades de logaritmo, certinho? Então, princípios fundamentais, consequências, definições, aplicações e resolução de um logaritmo. Fechamos aqui.
próxima aula, vocês compreenderão algumas aplicações mais de logaritmo para que a gente parta para a equação, beleza? Valeu, tamo junto, até a próxima.